Eu queria dar um bom dia a todos, agradecer a presença de todos, parabenizar os pais por estarem levando as crianças à evangelização, por estarem participando do estudo juntos, porque a melhor forma de ensinar é o exemplo. Na verdade, é a única forma de ensinar. Então, o pai participando da reunião está mostrando aos filhos da importância de participar da evangelização também. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre aflições, sobre dor, sobre como trabalhar isso. Mas, de quinta-feira, eu estava dando, no Grupo Espírita Jesus Nazaré, virtualmente, o Livro dos Espíritos. Nós acabamos o Livro dos Espíritos e eu comecei a colocar alguns temas da Gênese. E eu trouxe algumas telas só de 2 estudos da Gênese que vão ajudar-nos a entender melhor a questão da dor, das aflições. Então, nós vamos começar pelo tema 1 da Gênese, chamado Caracteres da Revelação Espírita. E nesse Caracteres da Revelação Espírita, primeiro tem outras telas, logicamente, nós vamos entrar direto no Cristo. Então, Kardec coloca o seguinte: a parte mais importante da revelação do Cristo, a pedra angular de sua doutrina, é o ponto de vista todo novo sob o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus ciumento, vingativo de Moisés, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansietude e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Então, Kardec coloca como a pedra angular do ensinamento de Jesus a nova visão que ele fez de Deus. Não mais o Deus dos exércitos, que privilegiava um povo contra outro, que era ciumento, que se um povo passasse a adorar outro Deus, ele mandava dizimar aquele povo. Muitas vezes, essas pseudo colocações de Deus, que não eram, logicamente, mandava eles aniquilar todo o povo, os homens, as mulheres, os velhos e até as crianças, para que nenhum continuasse a adorar outros deuses. Então, nessa época de Moisés, nós sabemos pelo estudo da doutrina espírita que o povo era muito rude. Então, para que conseguisse disciplinar um pouco o povo, eram colocados leis civis, penais muito duras, muitíssimo duras, mas de forma que o povo obedecesse a elas, colocavam como vinda de Deus. E até hoje, muitos de nós carregamos esta noção errada de Deus, de que Deus pune, de que Deus se vinga, de que nós temos que temer a Deus. A visão nova que Jesus veio trazer de Deus ele colocou a palavra mais precisa da figura de Deus, chamando-o de Pai. Então, a hora que ele colocou o Pai, ele colocou um Pai perfeito, não como nós ainda que estamos aprendendo, mas mesmo nós que estamos aprendendo, nós procuramos dar o de melhor para nossos filhos. Todos nós aqui, com certeza, numa situação em que podíamos atender a nós ou aos nossos filhos, nós priorizamos os filhos. Então, é importante essa nova conceituação de Deus, infinitamente bom, infinitamente justo, mas também é infinitamente misericordioso. Então, é muito importante nós mudarmos nosso entendimento de Deus. Então, ele continua falando. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas
o Pai comum do gênero humano, que estende sua proteção sobre todos os filhos e chama a todos para si. Não tem ninguém no universo, ninguém na Terra, que não está sob a proteção de Deus, independente de religião que tenha, independente até de crer ou não crer em Deus. As pessoas que se consideram ateus, Deus continua as amando da mesma forma, porque eles nunca vão deixar de ser filhos de Deus. É muito importante nós nos compenetrarmos disso. Com um Deus imparcial, soberanamente justo e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade com o próximo a condição expressa da salvação, e disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Então, toda a solução com Deus é o amor. Isso que nós vamos procurar ver agora. O melhor jeito, na verdade, o único, de nós trabalharmos o sofrimento, as aflições, a dor em nossa vida é amando. Porque, como disse Pedro na sua carta, o amor cobre a multidão de pecados. Então, o Cristo acrescentou: muitas das coisas que vos digo, não as podereis compreender. E tenho para vos dizer muitas outras coisas que não compreenderíeis. Por isso, vos falo por parábolas, mas mais tarde, porém, eu enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Então, Jesus colocou todas as coisas quando ele passou aqui, mas algumas, por exemplo, a reencarnação, ele deu leves passagens, né? Nós vemos naquela passagem quando os discípulos perguntam de Elias, Jesus fala: olha, Elias já veio, mas eles não compreenderam, não perceberam que era Elias, e consta lá claramente que os discípulos entenderam que João Batista era Elias. Então, pois não. A Célia traz a contribuição dela dizendo o seguinte: amigo Edson, é muito interessante que o primeiro contato que temos de Deus é exatamente esse Deus vingativo, perverso, pois foi o primeiro Deus que conheci e que tive contato. Cheguei até mesmo a ter raiva de Deus até os 18 anos. Sou de família religiosa e aprendemos a ter medo desde criança. Isso, Célio, olha que importante você colocou. Muitas vezes nós temos que ter cuidado na educação dos filhos. Muitas vezes a gente fala assim: não faz isso que Deus castiga. Então a criança introjeta essa figura de um Deus muito rigoroso, que não pode fazer nadinha errado, que ele vem e trazer o castigo logo em seguida. Então, a pessoa perde o contato com Deus. E quando chega um momento que ela erra, e nós vamos ver isso daqui a pouco, dentro da Gênesis ainda, ela já não se sente mais filha ou filho de Deus. Ela acha que já está deserdada do amor de Deus. Por isso que é importante nós termos essa certeza que Deus é puro amor e que sua lei que vige em todo o universo, que vigora em todo o universo, é a lei do amor. Muito obrigado, Célia, da sua participação. Então, Jesus, na época, voltando ao que a gente estava falando, não podia aumentar mais aquele conhecimento, porque se tivermos todos nós num ambiente fechado, escuro, e de repente abre-se todo um teto, por exemplo, e penetra o sol, ao invés de passarmos a ver mais, vamos ficar cegos. Então, muita luz, para quem ainda tem pouco entendimento, só conturba. Era necessário que a ciência fizesse a parte dela. Hoje é fácil.
nós entendermos, por exemplo, que o pensamento é energia, né? Porque você pega um celular, você sabe que ali saiu uma onda, que vai até uma estação radiotransmissora, que vai até um satélite, que desce a outra estação radiotransmissora e chega com quem você está falando. Pode ser que essa pessoa esteja lá no Japão. Então, com a ciência progredindo, hoje é muito mais fácil nós entendermos dos fluidos, do mundo espiritual, passa a ser muito mais fácil. Então, Jesus prometeu que ia mandar o Consolador. Ontem eu assisti numa palestra do Haroldo Dutra, ele falou uma coisa muito importante. Ele fala que no tocante às aflições, o consolo que o Espiritismo vai dar, prometido por Jesus, não é de tirar a dor, porque a dor é um ótimo instrumento de evolução, e sim fazer-nos compreender a dor. Porque a partir do momento que eu passo a compreender a dor, eu deixo de vê-la como um inimigo e passo a senti-la como um amigo do meu progresso, como um aguilhão que muitas vezes me força a andar, a sair da zona de conforto. Então, o Espiritismo, ao trazer o resultado da dor, por que a dor chega na nossa vida, ele está mostrando que não é nunca é castigo, porque Deus não castiga. É uma forma educativa de fazermos avançar na nossa evolução. E no tema 2 da Gênese, Kardec vai fazer um estudo sobre o bem e o mal. Então, nós já tratamos disso no Livro dos Espíritos, na pergunta 630, quando Kardec pergunta como pode-se distinguir o bem do mal. Aí o Espírito de Verdade responde a Kardec: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, onde nós trazemos a lei de Deus? Também está numa pergunta do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está gravada em nossa consciência. Quanto mais nós vamos despertando a nossa consciência, nós vamos ter mais liberdade de agir. E como já falamos na última vez que conversamos com vocês, quanto maior a nossa liberdade, maior também a nossa responsabilidade. Porque quando ainda não temos, através da vivência, consciência que aquilo pode não ser o bem, a nossa exigência, a nossa consciência não exige reparação. Então, vamos ver a origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio toda sabedoria, bondade e justiça, nada pode produzir de insensato, mal e injusto. Então, tudo que vem de Deus é bem. Tudo que vem de Deus é bom. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. Então, o mal que nós observamos ainda na Terra, logicamente, não tem a fonte em Deus, porque Deus é tudo de bom. Entretanto, o mal existe. Nós vemos dentro do nosso coração, a gente não precisa ir fora ver o mal. Nós observamos o mal dentro do nosso coração e tem uma causa. Os males físicos ou morais que afligem a humanidade apresentam duas categorias: os males que o homem pode evitar e os males que independem da sua vontade, como os flagelos naturais, que um terremoto, um tsunami, vulcões, furacões, uma epidemia, como nós estamos vivendo, que afetam a todos. Mas tem males que nós mesmos geramos. Então, nós temos que ver de onde sai isso. Ele continua falando assim: o homem, cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar o conjunto dos objetivos do Criador. Por isso, ele acha frequentemente mal e injusto o que acharia justo e admirável se ele visse a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Ele está falando o seguinte:
Quanto mais nós vamos penetrando na verdade das coisas espirituais, nós vamos percebendo que a dor, que muitas vezes nós colocamos como um mal em nossa vida, é uma das maiores ajudas que temos. É o remédio, algumas vezes amargo, para que nós deixemos o homem velho para trás. Então, ele fala assim, ó, a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Quando nós estamos muito parados, como todos teremos que chegar ao estado de espírito puro, ela aparece. Mas os numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos de todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas arrastam. A questão é saber qual é no homem a fonte de propensão para o mal. Então, Kardec fez um estudo belíssimo que ele fala assim, ó, se estudarmos todas as paixões e mesmo os vícios, vê-se que tem seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto está com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos. Aí só ele domina, porque neles não há ainda por contrapeso o senso moral. O que outrora era um bem, então, no começo da nossa trajetória como espírito, o instinto de conservação era tudo em nossa vida. Nós ainda não tínhamos quase livre-arbítrio nenhum. O nosso, a forma como que conduzíamos a vida estava focado no nosso instinto de conservação. Então, naquela época, ser egoísta era perfeitamente natural. Não tinha problema nenhum, porque nós vivíamos somente para preservar a nossa vida. Então, é importante nós aprendermos isso. Não foi Deus que criou o mal. O mal é uma coisa fora de época. O egoísmo, o orgulho é uma coisa fora de época, porque lá no início de nossa trajetória, ele era natural, ele era próprio para que nós conseguíssemos sobreviver. Mas nós se acostumamos com ele, isso que nós vamos ver. O que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal. Não somente por não ser mais uma necessidade, mas porque torna nociva a espiritualização do ser. Então, hoje, nós não teríamos mais necessidade de ser egoístas. E isto, como ele está falando, não é só por não ter mais necessidade, porque passa a bloquear o nosso progresso como espírito. O mal, assim, é relativo. E a responsabilidade proporcional ao grau de adiantamento. É muito importante nós sabermos disso. Quanto mais nós vamos evoluindo, maior vai sendo a nossa liberdade. Em consequência, maior a nossa responsabilidade. Um ato, por exemplo, uma pessoa tirar a vida de outra, para nós tem uma conotação. Para pessoas que viveram 10 vidas a menos que nós, pode ter uma conotação muito diferente. Ele não vê aquilo como um mal ainda. Ele sabe que é um mal, mas ele não sente, porque ele não vivenciou aquele mal, aquela coisa. Então, nessa premissa, nós vamos desenvolver o problema da dor. Nós já vimos, então, que a dor é um estímulo para que procuremos se tornar melhor. E nesta vida, ela tem duas causas principais. As causas que demos nesta vida mesmo e as causas que demos em vidas anteriores. Então, as causas de vidas anteriores podem ser divididas em duas: a expiação e as provas. Como diferenciá-las? As provas são aquelas situações em que somos como réus primários, que cometemos pequenas infrações e temos necessidade de repará-las. Já a expiação é quando nós cometemos graves desatinos
contra nós mesmos, por exemplo, num suicídio, contra outras pessoas ou até contra a humanidade. Tem diferença prova e expiação? Tem. Geralmente, no nosso nível de evolução, nós mesmos escolhemos nossas provas. Nós escolhemos o caminho que vamos trilhar na vida que vamos iniciar. Nós já vimos isso na Lei de Liberdade, que a primeira condição para exercermos a nossa liberdade é justamente no planejamento da vida que vamos ter. Poderíamos até pedir uma vida tranquila, que não acontecesse nada de mal. E esse pedido, algumas vezes, podia até ser atendido por Deus. Mas, chegando aqui na Terra, nada de mal nos acontecendo, uma vida sem tribulação nenhuma, o que ia acontecer? Nós íamos ficar parados, sem evolução, porque é na luta que evoluímos. E perderíamos aqui 80, 90 anos, mais outro tanto do lá, 2, 3 séculos jogados fora no nosso progresso. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós escolhemos, e quando nós não temos condições de escolher, o nosso espírito protetor faz por nós, provas que nós precisamos passar, ou por termos, como eu falei, feito pequenos delitos, ou, às vezes, nem por isso, provas para que nos tornemos melhores. Mas essas provas têm a seguinte característica: elas são colocadas na nossa vida para que nos tornemos melhores. Assim, se nos tornarmos melhores antes que elas apareçam em nossa vida, não há por que a prova surgir. Então, o destino está em nossas mãos. O que nós vamos fazer de nossa vida está na minha mão. O que eu faço ou não faço. Porque eu vou mudando o meu destino a todo dia. Porque a única coisa certa que não muda em nossa vida é o meu nascimento e a data aproximada da minha desencarnação. Ainda assim, eu posso, de uma forma bastante infeliz, antecipar essa data da minha desencarnação. Mas vamos sempre pensar nisso. Nós mesmos escolhemos nossas provas. Então, a prova de um familiar difícil, a prova que nós temos, muitas vezes, no corpo, as provas que nós temos na profissão, nós mesmos escolhemos para desenvolvermos alguns aspectos da nossa inteligência, para desenvolvermos principalmente a tolerância, a compaixão, o amor. Então, comecei a vida. Eu traço um caminho bom na minha vida, de plantações boas, muitas daquelas provas que eu pedi não vão acontecer. Por outro lado, se eu volto a abusar do meu egoísmo, dos meus desejos, dos meus apegos, pode ser que aquela prova que eu pedi seja insuficiente e ela vai ter que ser maior para que eu não continue no caminho errado. A expiação é um pouco diferente. A expiação é que eu realmente tive problemas muito graves em outra vida e eu vou ter que passar. Ela pode até diminuir no tocante à intensidade, se eu me tornar melhor, mas eu passo por ela. Então, a dor em nossa vida, ela tem diversas funções. Uma das funções mais claras da dor é mostrar que nós não estamos no caminho certo. Então, muitas vezes nós estamos viajando até com um aplicativo ali e a gente insiste em caminho errado. Então, esse aplicativo seria aquela noção certa que nós temos já para fazer e nós decidimos não fazer. E isso vai fazer com que cada vez se afastemos mais do objetivo para chegar. Então, toda vez que eu passo a traçar um caminho que foge da lei de Deus, aparece a dor. Nunca para punir, mas para servir de alerta, para servir, olha, esse caminho não é bom. Pare e pense, esse caminho que você está traçando não é bom. Eu considero uma dor bastante didática
a dor da desilusão. Esse sofrimento de desilusão é muito didático. Que pessoa passa pela desilusão? Uma pessoa que estava iludida. Se ela não tivesse iludido, ela não teria desilusão. Então, ela iludiu-se com alguma pessoa. E aparece a desilusão para acertar aquilo. Então, a dor é justamente isso. Ela aparece em nossa vida como uma ajuda. Olha, este caminho que eu estou traçando, por exemplo, não é o bom. Pense um pouco. Então, quando a dor chega em nossa vida, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por quê? Por que chegou na minha vida? Onde que eu posso melhorar para que ela não necessite ficar na minha vida? É muito importante isso. Eu não vê-la como uma inimiga, e sim como uma amiga da minha exigência, como uma professora que não me dá uma nota boa para que na próxima prova eu me esforce mais, estude mais e tire uma nota melhor. Então, o jeito que eu vejo a dor é muito importante. Por quê? Se eu odiar a dor, ela aumenta. Não porque a dor vai aumentar, eu vou vê-la de modo muito maior do que ela está me chegando. E para isso, uma coisa que eu posso fazer para ajudar também é criar uma casca mais grossa. Todo mundo lembra daquela passagem do Chico, onde logo, eu já falei isso aqui também, onde logo após ele lançar o Parnaso de Além Túmulo, ele estava muito chateado um dia, e aí Emmanuel chegou e falou: o que foi, Chico? Ele falou: o que foi? Olha o que o padre escreveu aqui no jornal. Se eu tivesse tantos espíritos, que eram diversos escritores e poetas daquele livro, dentro de mim, eu teria que ter uma pele de rinoceronte. Aí Emmanuel falou: olha, Chico, eu não sei se você tem pele de rinoceronte, mas se você não tiver, você trate de ter. Porque se qualquer alfinetadinha te afetar, você não vai conseguir cumprir sua missão. Então, nós muitas vezes somos assim, eu principalmente. Nós temos uma pelinha muito, muito frágil, qualquer coisa nos afeta, nós nos milindramos por pouquíssimas coisas, qualquer friozinho já nos faz passar mal, principalmente nós do sexo masculino. É uma coisa tão natural na vida, nós percebemos que a mulher está muito mais preparada para a dor do que o homem. Eu lembro até um dia que eu estava com meu filho, que foi fazer uma pequena operação na Unimar, e eu estava conversando com uma moça que ia fazer endoscopia. Aí ela entrou para fazer, passou uns 10 minutos, chegou o moço: ó, tinha uma moça aqui, eu falei assim, aqui ia fazer endoscopia? É. Falei: ela entrou. Ai, graças a Deus. Mas por quê? Eu sou o marido dela. Da última vez que ela foi fazer endoscopia, eu entrei lá dentro. A hora que eu comecei a colocar aquele negócio na boca dela, eu desmaiei. Falei: ó, você vê como que o homem é fraco, né? Porque não é ele que estava tendo problema, mas só de ver ele desmaiou. Então, nós temos que deixar a nossa pele mais grossa, não se milindrarmos, não nos afetarmos por pouca coisa. Não fazermos tempestade em copo d'água. Porque muitas vezes nós se portamos de forma muito infantil. E qualquer coisa que nos fazem, nós nos afetamos. Então, chegou a dor, o que eu vou fazer? Não vou odiá-la. Não vou odiá-la. Não vou me desesperar com a dor. Porque, como eu falei já, Haroldo Dutra coloca numa das suas palestras que o Espiritismo veio não para tirar a nossa dor, mas para explicá-la. Porque ao explicar que muitas das coisas que nós entendemos como mal é um bem, na verdade, o que nós estamos passando de mal é só consequência do efetivamente, o que achamos mal agora é a consequência do efetivamente mal que eu fiz lá atrás. A plantação lá atrás foi má, não agora. E para reparar, e para acertarmos isso? A melhor coisa para nós irmos se livrando da dor é fazer o bem.
como Pedro disse, a dor cobre a multidão de pecados. Então, tem uma passagem, deixa eu ver certinho, que está aqui, em Lucas, capítulo 7, que Jesus chegou numa casa de um fariseu e foi lá convidado para jantar. E chegou uma mulher e lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, secou com os próprios cabelos, colocou um perfume muito bom no cabelo de Jesus para penteá-lo. E aí, Simão, que era esse fariseu, pensou, ora, se o mestre soubesse quem está cuidando, porque ela era uma mulher da vida, quem está cuidando dele, ele não deixaria. Nesse instante, Jesus falou, olha, vou perguntar uma coisa para você. Se uma pessoa, alguém lhe deve 50 dinheiros e outro lhe deve 500, se essa pessoa perdoa os dois, quem vai ficar amando mais essa pessoa? O Simão falou assim, o que perdoou 500. Então, Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu nenhuma água para me lavar os pés. Ela lavou meus pés com sua lágrima e secou com seus cabelos. Você não me deu nenhum abraço, ela me beijou os meus pés. Você não me deu nada para me passar, que era costume na época, no meu cabelo. Ela passou do perfume dos melhores que existe. Então, ela muito amou, por isso ela vai ser perdoada de todos os pecados. Então, os males que nós criamos, que geram as dores, a dor nunca é castigo. Ela tem duas funções ou mais. Uma função é nos mostrar o caminho. A outra função que a dor tem é ajudar-nos na reparação do erro, quando nós não reparamos pelo bem. Então, se eu não reparo o erro pelo amor, que é o melhor jeito, na verdade, e o único jeito de repararmos de uma forma correta, a dor vem para livrar-nos, para livrar a nossa consciência daquilo que, senão, como que a gente ia para frente deixando todo esse negócio para trás? Então, nós temos que começar a entender a dor como uma coisa boa em nossa vida. Mas não deixarmos se levar por ela, não é se levar, assim, não nos acomodarmos com ela. O que nós temos que fazer é o seguinte, deixa eu só fechar um pouquinho o chat aqui, porque eu não estou vendo o horário. Adriana, você podia passar que hora aqui agora, que eu estou meio perdido no horário aqui. São 10h40. Tenho mais 5 minutos. Então, vamos falar bem isso. Tem uma pergunta da Adriana depois, tá? Tá bom. Olha, que me perdi agora que eu estava falando como que a dor aparece em nossa vida. Sim. A dor aparece em nossa vida. Qual o motivo da dor aparecer na minha vida? Que eu me torne melhor, que eu avance. E só tem um jeito de avançar, é buscando o bem. Então, as piores coisas que eu posso fazer com a dor, quando ela aparece, me revoltar, odiar a dor, ela vai aumentar. Não em si, o modo que eu vejo a dor. Tem um jeito também que não adianta. Tem mais uma outra coisa. A dor que é ruim, bastante ruim. A dor aparece e eu fico amargo, azedo, duro. Começo a tratar mal as outras pessoas. Mesmo que eu não odeie a dor, eu passo a tratar também. A dor não está me servindo para nada. Uma outra situação que eu posso fazer, que a dor não me ajuda, quando ela chega, eu não procurar me tornar melhor. Eu ficar igualzinho eu era. Porque ela chegou na minha vida para me tornar melhor, para me ver outras alternativas, ainda que a dor seja da expiação que eu tenha que passar. Quanto mais eu procurar alternativas, por exemplo, uma pessoa que nasceu cega, se ela procurar alternativas
formas novas de desenvolver o seu amor, ainda que cega, ela vai crescer muito. Eu tenho um compadre que é cego desde criança. E ele casou, teve filhos, e os filhos, de pequeno, já percebiam que o pai não enxergava. Então, quando eles iam mostrar uma coisa para o pai, eles pegavam na mão do pai e colocavam ali junto a coisa. Olha que belo que é. E ele nunca foi revoltado com isso, e você não percebe, muitas vezes, que ele é cego. Muitas vezes, conversando com ele, ele fala, você viu isso? Como se ele pudesse ver. Então, nós temos que trabalhar isso em nós. Sabermos o seguinte, se Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, e essa situação apareceu em minha vida, é para que eu mude, para que eu me transforme, porque Deus me ama muito, Ele não castiga. Esta é deve ser a minha missão. Não se revoltar com ela, mas quando ela chegar, também não me entregar a ela, já que não tem jeito, não vou fazer mais nada. Não. O que eu posso fazer para me tornar melhor, para melhorar a minha vida, para dar um exemplo? Porque muitas pessoas, de tão bondosas que são, pedem para vir com dores que elas nem precisavam passar, para levar coragem a outras pessoas. Um exemplo muito claro disso é São Francisco de Assis. São Francisco passou por dores, ele tinha catarata, e ele foi passar por um tratamento de uma pessoa totalmente ineficiente, ineficaz para isso, e ela queimou os 2 olhos dele, a dor. Aí, no momento, ele falou, meu amigo fogo, tem um pouco piedade de mim. Mas ele não reclamou da dor, porque todos os que estavam ali junto dele tiveram nele aquele mestre a ser seguido naquele momento. Então, a dor existe como uma ajuda para o espírito se tornar melhor. E o mal, como vimos, que ainda trazemos no nosso coração, não foi criado por Deus. É apenas uma dificuldade que temos, porque se ele, no começo, era só o instinto de conservação, com o tempo, nós se acostumamos com o poder, com o ter, com o parecer. E isso dificulta a nossa melhoria. A nossa melhoria tem que ser a melhoria do ser, e não desses outros 3 tipos. Mas ainda todos nós temos essa dificuldade. Então, Deus, que nos ama muito, quer que nós, a cada dia, se tornemos mais amor. A cada dia, se tornemos mais espíritos que somos. Porque, se conseguíssemos viver aqui nessa terra, encarnados que estamos, como nós vivíamos como espíritos antes da nossa encarnação, nossa, quase coisa nenhuma nos afetaria. Porque nós veremos em tudo uma coisa boa que Deus está nos mandando. Então, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de falar, porque o Donizete Faletti não fala muito de você nas palestras, mas eu sou um desses que tem a pele muito frágilzinha, qualquer coisa me afeta, eu tenho que criar uma pele grossa para saber que tudo que vem na minha vida é bom. Então, eu vou passar agora para o Adriano, por gentileza, se ele puder ler a pergunta da Célia, e depois vocês ficam também. Eu agradeço demais se vocês tiverem alguma contribuição, tiverem alguma dúvida, até não concordarem com alguma coisa. Muito obrigado. Ok, Edson. A pergunta da Adriana. O mal é relativo porque depende da visão que temos dele? Se somos frágeis, aumenta? É isso? O mal é igual à sombra. A sombra é a ausência da luz, porque a luz, sim, tem uma realidade, né? Você pega
um quartinho bem pequeno, dentro de um espaço muito grande. O quartinho tem luz, aquele espaço bem grande está sem luz. Quando você abre a porta do quartinho, a escuridão não vai lá para dentro do quartinho, sim aquela pequena luz do quartinho ilumina todo. Então, da mesma forma que a luz é real e a sombra não, o mal é uma coisa, é uma falta de bem, ele não tem existência real, é uma falta de bem. Todas as vezes que nós não fazemos o bem, ele surge, mas como uma ausência de bem. Então, ele é fruto de nossa ignorância. Por quê? Quanto mais nós vamos entendendo que a lei de Deus é de puro amor e que sempre nos leva a ficar melhores, mais nós vamos buscar o bem. Então, tem aquela frase que eu já falei diversas vezes aqui, vou só repetir, que fala assim: se o malandro soubesse a vantagem da virtude, seria virtuoso, ainda que fosse por levar vantagem. Então, se nós, malandros, ainda entre aspas, que somos, soubéssemos como é bom ser bom, como é bom fazer o bem, nós não faríamos mais mal. Então, a nossa ignorância nos leva ao mal. Então, como ela falou no final aqui, o mal é relativo porque depende da visão que temos dele. Isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos achando que uma coisa é má, mas ela só está uma consequência do mal que fizemos lá atrás. Então, aquele mal está, que hoje achamos que é mal, uma doença, alguma situação, ele está fazendo com que nós reparemos um erro quando nós não tivemos força ou vontade ou até uma sabedoria de reparar o erro com o bem. Então, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Jesus revogou. Ele fala assim, onde os antigos diziam, olho por olho, dente por dente, eu vos digo, se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Então, é importante nós percebemos que, na maioria das vezes, a dor que nós estamos sentindo já é um bem. Tem algumas dores que não. Por exemplo, a dor da inveja, a dor do ciúme, a própria dor já é um mal. Mas as outras dores, muitas vezes, não são esse mal. E a nossa fragilidade, ela não aumenta a dor. Ela faz com que nós passemos a ver a dor aumentada. Quanto mais eu vou me sentindo forte, quanto mais eu vou me sentindo filho de Deus, que sou, as dores em minha vida vão aparecendo da forma correta que é, como uma ajuda para que eu me torne melhor. Então, eu não vou detestá-la. Eu vou passar até falar, obrigado, dor. Não tem aquelas situações que a gente está numa situação que ocorre, por exemplo, um desastre. Você estava querendo fazer alguma coisa errada, ou fez, ou estava querendo, acontece mal, você fala, meu Deus, já entendi. Não precisa mandar mais nada, que eu já entendi bem. A gente não fala de vez em quando isso, porque no íntimo a gente percebe que Deus não castigou, ele avisou, vou te dar um aviso aí para ver se você acorda, esse caminho que você está trilhando não é bom. Então, nós termos uma pele mais grossa, ou seja, não sermos tão suscetíveis, né? Não fazermos tanta tempestade de copo d'água ajuda muito. Obrigado, viu, Helena, da pergunta. O Edson. Oi, bom dia. Saudade de você. Igualmente. O Edson, acho que a maior dificuldade da gente é aceitar, né? Aceitar o mal que está acontecendo para a gente, que na verdade não é totalmente um mal. E aí, que orientação você dá para que a gente possa aceitar de forma mais fácil essa prova que a gente está passando? Sabe que um jeito muito bom veio na minha cabeça agora, me intuiu, porque eu nem pensava nisso. Lá no Amor Exigente a gente vê bem isso. No Amor Exigente a pessoa chega e participa de um grupo de apoio. Então ela chega, por exemplo, o filho dela começou a usar maconha, ela não sabe como tirar isso da vida do filho dela. Ela chega desesperada. No primeiro dia, ela passa comigo no primeiro dia, na primeira semana. Ela chega chorando, que não sabe o que fazer, desesperada, porque além do problema que ela não foi educada para tratar, ela se vê como corresponsável, principalmente quando é a mãe e é o filho, o homem. Mas ao chegar no grupo,
ela vê pessoas que têm um filho que está usando crack e já foi internado umas 10 vezes. E ela começa a perceber que o problema dela, comparado com o da outra pessoa, é pouco. Então, uma das coisas muito importantes que nós podemos fazer para diminuir as nossas dores, não, para ver menor as nossas dores, é começar não só a ver, mas como ajudar outras pessoas que estão sofrendo. Eu lembro uma vez que eu bati meu carro, eu tinha acabado de casar. Eu bati meu carro e ia ficar, por exemplo, arrumar o valor do carro. No fim, eu mandei arrumar. E, tipo, vamos dizer, dinheiro de hoje, uns 20 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro, eu estava preocupado. E eu estava na faculdade e uma pessoa, meu amigo, falou, você tem dinheiro para me emprestar? Eu falei, agora a pessoa me pediu dinheiro. Eu falei, quanto? Estou precisando de 300 reais que faltou, dinheiro de hoje, que faltou, preciso no mercado e o meu pagamento é só na outra semana. Eu falei, não, 300 eu tenho. A hora que eu falei 300 eu tenho, eu vi, por que eu estou preocupado com isso? De 20 mil para arrumar o carro. Só eu ia trabalhar de ônibus. Agora, o moço está precisando para comer. Então, quando você começa a ver o problema do outro, o seu fica menor, Clamar. Então, quanto mais eu olho para o outro com uma forma de ajudar, eu vou vendo. Não tem uma coisa que fala assim, eu tenho uma frase mais ou menos assim, ó. Se fosse possível nós dividirmos todas as dores do mundo de forma igual, com certeza, nós pediríamos a Deus para retornarmos com a nossa dor original. Porque a média da dor do mundo vai ser muito, 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 muito maior que a nossa dor original. Então, é por aí. Então, a dor ainda é parte desse nosso estágio de evolução. Mas ela chega para todos, não tem ninguém nesse mundo que não sofra. Então, quando eu começo a ver a dor do outro e procurar ajudá-lo, a minha dor vai continuar a mesma, mas eu vou ver ela mais como uma amiga do que como uma inimiga, como um castigo. Acho que é por aí mesmo. Edson. Obrigada, Edson. Obrigado, viu, Clamara? Pois não. Edson, a Adriana fez uma outra pergunta aqui. Pois não. E o mal causado por outra pessoa a nós, como uma violência doméstica ou um assalto, também é programado? Não. Ninguém veio nessa vida para fazer o mal. Mas, algumas vezes, aquela pessoa que fez o mal não precisava fazer o mal. Deus não precisava dela. Mas algumas vezes, algumas de nossas provas têm a ver com a vida anterior, né? Então, nós mesmos pedimos para passar por alguma situação dessa, alguns momentos de aflição, nós pedimos para ter alguns relacionamentos difíceis, mas nós temos que aprender o seguinte: perdoar não quer dizer, nós já vimos isso na última vez, não quer dizer ser conivente com erros alheios, perdoar não quer dizer passar a mão em quem está fazendo errado. E quando Jesus falou para nós darmos a face esquerda para quem bate na nossa direita, ou ao contrário, não me lembro, ele não disse, ele não tirou de nós a possibilidade da defesa. Ele só disse para nós não revidarmos da mesma forma. Então, se alguém nos ofende, procuremos não ofender. Se alguém nos bate, não bater. Mas não deixar que as outras pessoas nos agridam. Esta questão de aprendermos a nos defender sem agredir é muito importante em nossa vida. Por quê? Se eu não me sinto agredido, Gandhi falava isso. Eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. Ótimo, já está numa evolução. Nossa, quantas vidas para cima de nós. Mas nós agasalhamos muitas vezes a ofensa. Então, se eu não procuro me defender daquela situação sem agredir, minha autoestima vai lá embaixo. Então, eu tenho que aprender, vamos conversar, isso está errado. E tem algumas situações, um relacionamento, que nos leva até a
romper aquele relacionamento, se for uma coisa que nos está causando prejuízo demais para a nossa vida. Então, nós temos sempre que pensar nisso, a não deixar, nos defendermos do mal. Sabermos o seguinte, Jesus falou assim, não temais aquele que pode até tirar sua própria vida, mas nada pode fazer contra a tua alma. A única pessoa que pode fazer um mal para a nossa alma somos nós mesmos. Então, o mal que o outro nos faz, nós temos que aprender a nos defender, sem perdoarmos, sem vingar-se. Mas este mal ficou com o outro. Se eu conseguir perdoar de uma forma assim, eu te perdoo, mas eu não vou deixar você me agredir mais assim. Ótimo. Porque o mal que eu tenho que tomar cuidado é o mal que eu tenho ainda no coração. Então, a gente sempre fala o seguinte, aquele final do Pai Nosso, quando a gente fala assim, livrai-nos das tentações, não é das tentações externas. E livre-nos de todo mal, também não é o do mal externo, é do mal que ainda está no nosso coração. Então, eu tenho que, muitas vezes, as coisas estão difíceis na minha vida, porque eu tenho que aprender essa parte também, de me valorizar, de me defender, de me sentir-se filho ou filha de Deus que sou.